Meu querido amiga minha, voltamos para a aula número 7. E nessa aula número 7 estou falando ainda sobre os gastos eleitorais. Anote isso, por favor. Gastos eleitorais é o tema aqui da aula número 7. Beleza? Legal, professor? Note isso. O partido deve disponibilizar 10%, tá certo? 10% dos valores, tá certo? 10% dos valores oriundos do quê? 10% dos valores do fundo partidário para difundir o quê? A propaganda partidária feminina. É imprescindível que você lembre disso, tá ok? 10% do fundo partidário deve ser reservado às mulheres. É o artigo 45, inciso 4, tá ok? Opa, outro ponto importante para você aqui. Vamos lá. Professor, me fala uma coisa. Sobre o registro de candidatura. Pode ser impugnado o registro? Pode ser impugnado o registro. Mas cabe recurso? Cabe recurso, e anota isso, ele não pode ser recebido no efeito suspensivo. Ele não pode, repito, ser recebido no efeito suspensivo. Tá legal? Bacana. Outro ponto importante aqui, a prova testemunhal, ela é cabível, tá certo? Ela é cabível num processo aqui de perda de mandato? Artigo 2, vamos lá, artigo 368A do Código Eleitoral. A prova testemunhal, ela é cabível somente se for exclusiva. Repito, somente se ela for exclusiva. Bacana, bacana. Pegamos os pontos mais berrantes, tá certo? Das alterações da reforma eleitoral. Agora eu vou adentrar as leis propriamente ditas, tá certo? E pegando aqui os pontos mais importantes para você, tá bom? Bom, se você me permitir, eu quero começar não pelo Código Eleitoral, não. Eu vou começar pela Lei das Eleições, 9504 de 97. Vamos começar por essa lei? Vamos lá. Que essa aqui, claro, é a que mais está caindo, é a que mais realmente você deve saber. Então vamos lá, o que você tem que saber sobre este assunto? Vamos lá. Lei das Eleições, Lei 9504 de 97. Primeiro passo. As eleições, elas serão simultâneas para prefeito e vereador, esse é o primeiro. E também elas serão que simultâneas para presidente, governador, deputados estaduais, federais, distritais, senadores da República, tá ok? Outra observação importante também, temos o primeiro e temos o segundo turno. Lembrando que o segundo turno só é cabível para os cargos do Poder Executivo, quando não atingido a maioria absoluta dos votos, tá ok? Quando não atingido a maioria absoluta dos votos. Outra observação aqui para você, coligações. As coligações, elas só podem existir em época de campanha eleitoral. As coligações só são necessárias nesta época, fora da eleição, tá certo? Não pode ocorrer nenhum tipo de coligação. O partido, ele pode se coligar? Sim, e não existe mais a chamada verticalização. O que seria a verticalização? É quando o partido, ele se reúne com outros partidos, tá certo? Quando ele se reúne com outros partidos e aqui eles têm a possibilidade de união, se unir com alguns partidos e no estado ou município se unir com outros partidos. Então o que você deve notar, não é cabível a verticalização nas eleições brasileiras, tá? Nas convenções de eleições brasileiras. Bom, vimos que é obrigatório que tem que ter convenção para a escolha do candidato. Esta convenção deve ocorrer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, obrigatoriamente. Caso, claro, não seja encontrado o candidato, a direção do partido escolhe os eventuais candidatos, tá bom? Vimos que o registro candidato deve ser feito até o dia 15 de agosto, tá certo? E os partidos ou coligações poderão lançar em até 150% o número de candidatos. E, claro,
Federação, Estado da Federação que não excede a 9 deputados federais e municípios de até 100 mil eleitores, o valor será de 200%, tá certo? De candidatos. Legal. Divisão de sexo, 30% e 70% para cada sexo. Estou retomando isso com você, que é importante. E os partidos e as coligações, conforme o artigo 11 da Lei das Eleições, tá certo? Deverá solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto, tá? Esse registro, ele deve conter vários documentos, tá certo? Pessoais, inclusive o plano de governo, se for o quê? Prefeito, governador ou presidente. Aqui nós temos a possibilidade, claro, de quê? Do chamado plano de governo. Ótimo. No momento em que for feito o registro, é claro que o juiz, caso entenda necessário, ele pode abrir prazo de até 72 horas para diligências. Ele pode abrir prazo, repito, de até 72 horas para diligências, para verificar se realmente aqueles fatos procedem ou não, tá ok? Outra observação para você aqui. Isso aqui nós já falamos, então não vou retomar, que isso é simples demais. Opa, anote aí. A Justiça Eleitoral deverá enviar ao partido político, tá certo? Na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho de cada ano, a relação de todos os devedores de multa eleitoral. Repetindo, até o dia 5 de junho do ano de eleição, deverá encaminhar a relação de todos os devedores de multa eleitoral, tá ok? Para que possa ser cobrado isto, perfeito, dos candidatos. Próxima observação. É possível o parcelamento da multa na Justiça Eleitoral? Claro que sim. É possível parcelamento de multa na Justiça Eleitoral e tem exatamente o escopo, o objetivo necessário, tá certo? O escopo, o objetivo necessário de estender, de poder o quê? É dar condições da pessoa poder concorrer àquele cargo eletivo. Tá bom. Professor, me fala uma coisinha aqui. No momento do registro candidato, tá certo? Ele pode apresentar uma variável de até 3 opções de nome. Então, por exemplo, ele pode jogar fulano da borracharia, fulano da farmácia, fulano do açougue. Nesta hipótese, é possível, professor? É. Nesta hipótese, é possível o fulano apresentar uma variável, não é? Sim, claro que é possível. E no máximo, 3, ok? Claro que terá prioridade no nome aquele que fez o registro primeiro. Terá prioridade no nome como candidato aquele que fez o registro num primeiro momento. Perfeito, professor. Vamos seguir? Bem, arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral. Primeiro passo, claro, que a responsabilidade pelas despesas da campanha é do partido e de seus candidatos, tá? Então é o partido e o candidato que tem a responsabilidade pelos gastos de campanha eleitoral. Outro, os limites de gasto de campanha, claro, são pré-definidos pelo TSE. Ótimo. Outro ponto importante também, tá certo? Serão contabilizadas os gastos de campanha e das despesas efetuadas pelos candidatos e, se puderem ser, individualizadas. Ou seja, a contabilidade nos limites de gasto de campanha devem ser feitas de forma, quando possível, individual. Claro que muitas vezes o partido ele faz aí panfleto para todo aquele, enfim, a galera tal, mas do contrário, não há esta necessidade, tá? Outra observação também, o descumprimento de gastos de campanha acarretará uma multa de 100% do que exceder ao valor, tá certo? Do que exceder ao valor. Outra observação que está no artigo 21 da Lei das Eleições. Vamos lá?
o candidato ele é solidariamente responsável com a pessoa indicada, com pessoa indicada e com o partido. Então, o candidato ele é solidariamente responsável, tá certo? Com uma pessoa indicada, juntamente com o partido. E essa responsabilidade, repito, ela é solidária. Grifa isso. A responsabilidade do candidato e do partido é solidária. E é obrigatório que o partido e que o candidato, eles façam o quê? Uma abertura de conta para registrar o movimento financeiro da campanha. Ok? O movimento financeiro da campanha. Observação, artigo 22A, todo candidato tem direito ao quê? Todo candidato, ele tem direito e é obrigado a ter um CNPJ, tá ok? Um CNPJ, claro que a Justiça Eleitoral terá 3 dias para fornecer esse CNPJ quando do registro feito, tá ok? Outra observação aqui, quanto que a pessoa pode fazer de doações? Ela pode fazer de doações até 10% da renda bruta do ano anterior. Até 10% da renda bruta do ano anterior, tá ok? Meu diretor, estou no tempo ainda, meu querido amigo? Ótimo! Então, beleza, nada como ter um diretor aqui de imagem, som, enfim, ele vai corrigindo a gente aqui a posição da câmera. Está correto aqui, meu diretor? Muito bem, estou sendo um bom menino, então muito obrigado. Não pode sair de foco assim? Não, não pode, professor. Outra, vem comigo, meus caros amigos. Acho que nós já falamos, não vou perder o meu tempo de falar isso novamente, que isso você já sabe, tá? São considerados como gastos eleitorais. Vamos lá, são considerados como gastos eleitorais. O quê? A propaganda ou publicidade, direta ou indiretamente, por qualquer meio de divulgação que o objetivo seja voto. Então, seja voto, é gasto de campanha, tá ok? O aluguel também de locais para promoção de atos de campanha eleitoral, tá ok? Quarto passo aqui, tá certo? Quarta situação, a confecção de material impresso. Claro, o velho e bom santinho, lembra disso? Isso pode ainda, professor? Claro que pode, claro. Também aqui nós temos as despesas com o candidato e as despesas com o pessoal de serviço. Temos ainda a possibilidade do que, professor? De correspondência, de gastos com correspondência e despesas postais. Ou seja, nesta situação, claro que estamos diante da situação concreta que pode ser considerado como gasto eleitoral. Outra observação, vamos lá. Despesas com comitês, tá certo? Claro, o comitê, ele gera gastos, isso é gasto eleitoral, tem que ser colocado na prestação de contas. E nós temos ainda a remuneração, tá certo? Para qualquer pessoa que exerce uma atividade. Por exemplo, eu sou advogado eleitoral e eu presto serviço para diversos candidatos, partidos, em época de campanha. Eles me pagam? Ah, pagam. Não tem problema, nunca tive problema, tá certo? Pagam sim. Ainda mais quando tiver algum problema. Só consigo resolver isso se me pagar. Pronto, aí sempre pagam, tá certo? E sempre esse povo tem problema, tá certo? Eu nunca tive maiores delongas com isso, não. Tá? Claro. Outra observação importante também aqui, montagem e operação de carros de som, tá certo? E de propaganda. Claro que é totalmente cabível aqui a situação em que será considerado como gasto eleitoral. Próxima observação, tá? A realização de comícios, tá? A realização de comícios e eventos destinados à candidatura. Tudo isso deve ser englobado como gasto eleitoral. Muito bem, professora. E ainda, produção, tá certo? A produção de rádio, televisão, aquela história toda, também isso é considerado como gasto eleitoral. Os gastos com a internet, para a criação de sites, né, de internet, blogs, esse tipo de coisa, claro, e ainda a produção de vinhetas ou algo nesse sentido. Professor, me fala uma coisa, as multas que são aplicadas ao partido também serão consideradas como gastos eleitorais? Sim, anotemos isso. Como gastos eleitorais também será considerado as multas ora aplicadas. Joia!
fechamos essa aula número 7. Eu tenho mais 2 encontros com você, aula 8 e 9, e eu vou matar esse assunto aqui. Obrigado, até já.